No episódio de hoje do Papo com Propriedade, patentes e a corrida tecnológica, um match perfeito. Rafael Nascimento, nosso responsável pela área de propriedade intelectual aqui do Loop. Obrigado pela presença no Papo com Propriedade, Rafa. Eu que agradeço aí pelo convite, Leandro. E vamos lá, vamos falar de propriedade intelectual. Rafa, hoje o tema é interessantíssimo, até na verdade, sugestão sua. Patentes e corrida tecnológica. Discutir um pouquinho do desenvolvimento desses ativos intangíveis e como é que isso impacta nas empresas, no crescimento das empresas e também, no final das contas, do próprio país. Primeiro, vamos dar aquele panorama geral. Lembrando, assim, o que é uma patente? Muita gente não entende muito bem esse conceito e por que isso impacta tão fortemente nas questões de inovação, desenvolvimento e crescimento. Bom, começando do início, a patente, ela é uma propriedade concedida legalmente para que você exclua terceiros de comercialização ou produção de um determinado invento por um determinado período de tempo. Então, uma patente, ela nada mais é do que realmente um documento legal que te dá ali esse poder de explorar esse invento por 15 anos, 20 anos. A gente tem ali, dentro da legislação brasileira, é bom enfatizar isso porque, apesar do conceito ser internacional e de algumas tramitações serem entre países, o tipo da patente ela vai ser definida por cada localidade. Então, aqui no Brasil, a gente tem a patente de invenção, a patente de modelo de utilidade e o certificado de edição. Então, a patente de invenção nada mais é do que aquilo que protege algo que tem uma atividade inventiva, que não é óbvio e que tem aplicação industrial. Estou falando de novos produtos, novas formulações, estou falando de um processo robusto, por exemplo, para extrair um determinado óleo essencial da semente, da uva, por exemplo. Então, esse conjunto de invenção se enquadra ali na patente de invenção. O modelo de utilidade, eu já tenho um objeto, é necessário ser um objeto, um produto, e eu estou incrementando algo nele. Algo também que tem ali uma novidade, que tem ali uma atividade inventiva, que tem uma aplicação industrial, sem mudar as características finais daquele produto, mas incrementando ali uma novidade. A patente de invenção são 20 anos, de acordo com a legislação brasileira, o modelo de utilidade 15. O certificado de edição, ele, como o próprio nome diz, ele vai adicionar proteção a uma patente de invenção já concedida ou em tramitação. Então eu tenho ali um determinado invento e eu vou acrescentar, eu vou adicionar a esse invento algo que foi desenvolvido no decorrer do processo, ou que queira se pedir a proteção adicional, e isso veio no decorrer do processo. Então eu tenho esse certificado de edição, bem geral mesmo. E quando a gente olha para isso, a gente vê o quanto que as empresas se preocupam em desenvolver isso. As tecnologias, os produtos, e colocar isso de uma certa forma no mercado. E aí começa essa corrida tecnológica e começa esses impactos tecnológicos dentro dessa temática. Na prática, a gente pode dizer que quase que tudo que está no mercado, de fato, foi alguma ideia que alguém teve que digamos, tinha capacidade de ser protegida através por exemplo, uma patente e que acabou fazendo sucesso e as empresas estão agora explorando. Mas como é que funciona essa relação direta entre uma patente
ou algum outro tipo de ativo intangível que a empresa desenvolveu com o seu crescimento, com o desenvolvimento das suas condições enquanto um player de mercado? Bom, a gente sabe que no mercado sobrevive aquele que tem uma capacidade de se adaptar melhor. Então, não fui eu que falei, né? Mas essa capacidade de adaptação no mercado, ela está intimamente ligada com a diferenciação. Como que eu vou diferenciar do meu concorrente? Trazendo algo que ele não faz. E esse trazer algo que ele não faz entra no espectro da inovação, que consequentemente entra no espectro da invenção. Então eu vou trilhar caminhos de desenvolvimento tecnológico para ter ou uma melhoria no meu produto, ou um novo modelo de negócio, ou um incremental no meu produto, que faça frente ou faça diferente ao que o meu concorrente coloca hoje no mercado. E como que eu posso conjugar essas diversas categorias de propriedade intelectual dentro do âmbito do desenvolvimento concorrencial? Ora, vamos imaginar aqui que nós desenvolvemos uma nova caneta esferográfica. Uma nova caneta esferográfica com tinta, vamos dizer assim, utilizável por 5 anos. Então, legal, a carga durante 5 anos você não vai precisar esquentar a cabeça. Tá? Vai funcionar, mesmo traço, durante 5 anos. Então, imagina você com uma caneta que vai durar 5 anos na sua mão, sem acabar a tinta. Teve desenvolvimento tecnológico para isso? Teve. Eu vou ter quantas patentes ali? Talvez, no mínimo, ali, 1, 2. Mas eu quero ser muito reconhecido. Quero ser muito reconhecido. O que eu faço? Eu faço um novo desenho. Fazendo um novo desenho, eu vou ser reconhecido visualmente. Eu já tenho uma outra propriedade intelectual ali, que é o desenho industrial. Falei de caneta, né? Caneta já é um produto existente, então eu estou melhorando ali alguma coisa. Então eu posso ter um modelo de utilidade ali em cima. Mas a carga, o conteúdo da carga, a formulação ali que permite ela durar 5 anos, é uma novidade, pode ser enquadrado como patente de invenção. Então só aqui a gente já tem 3 categorias de estratégia. Se a gente falar que isso vai ao mercado com outro nome, com uma marca, eu já tenho uma 4ª. Então, quando eu olho estrategicamente para isso dentro das empresas, eu fecho exatamente essa questão de como conjugar diferentes propriedades intelectuais para gerar diferenciação de mercado, competitividade e consequentemente, ter um ganho ali de receita, de faturamento, que seja para a empresa. Vamos pensar aqui. Hoje você bate o olho em, às vezes, um determinado produto, sabe que aquilo é daquela empresa. Ali por trás tem uma pancada de patente. Pega um iPhone e um Samsung, bota tela a tela. Apaga as marcas. Você sabe que é um iPhone e que é um Samsung, por causa do desenho. Então a estratégia começa ali. Pensando nessa perspectiva, então, para uma empresa ser bem sucedida na sua estratégia de propriedade intelectual, não basta ela olhar só para si mesma, né? Pode ser ensimesmada. Ela tem que o tempo inteiro conferir o que competidores, o que outras empresas, até de outros setores estão desenvolvendo, pensando, para poder entender o que é pertinente dela desenvolver, dela criar, que pode ser lá na frente protegido, porque nem tudo vai poder ser protegido de fato, e o que faz sentido até em termos, digamos, comerciais, né? Ou seja, às vezes é interessante um registro que você pode fazer, um depósito que você pode fazer de uma patente, mas que não vai te dar necessariamente algum tipo de vantagem financeira, econômica no mercado. Como é que as empresas conseguem fazer esse tipo de reflexão, entender um pouquinho de como é que o cenário das patentes, de desenhos ou qualquer outro tipo de ativo está desenvolvido, como é que ela consegue ter segurança na sua trajetória? Eu costumo dizer que as patentes falam. Patentes, desenhos, tudo que você
tem que ter uma determinada classificação, um determinado texto, e aquilo vai fazer parte de um banco de dados, aquilo conversa contigo. E aí, como, então, se ligar nisso? Existe dentro da área da propriedade intelectual uma área de estudo, o nome é bonito, chama patentometria, que vai fazer uma análise de dados, de elementos contidos em documentos de patente. Uma patente, internacionalmente, você consegue identificar titularidade, data de depósito, classe tecnológica, todos os elementos dentro do documento de patente. Isso vale para modelo de utilidade, isso vale para desenho também. Então, você não precisa saber mandarim para olhar uma patente chinesa e saber, opa, nessa linha aqui está o titular. Porque existem códigos internacionais que balizam isso. Então, pensa só, se eu tenho códigos internacionais que balizam isso, e tudo ali é um dado, eu posso trabalhar esse dado. Como que eu trabalho esse dado? Se eu quero olhar estrategicamente, por exemplo, para uma tecnologia, a primeira coisa que eu vou me perguntar é: que cenário tecnológico essa tecnologia está enquadrada? Qual é o campo de conhecimento? Isso também é um atributo internacional. Eu consigo minerar em bancos de dados patentários no mundo todo quais são os principais players daquele campo tecnológico. Eu consigo restringir isso e saber quais são os principais inventores. Por formulações estatísticas e matemáticas, eu consigo saber se aquela tecnologia está em ascensão ou em declínio. Eu consigo saber a evolução tecnológica. Eu consigo contar a história de um celular ou da lente de um celular por meio de patente. Eu consigo ver o avanço, quando que foi a primeira patente relacionada. Como que isso cresceu no tempo. Então, são leituras que se fazem. Quando a gente vai para desenho, pode existir uma leitura que é um comparativo de imagem. Será que o desenho do Leandro, que está lá registrado, ele é similar ao desenho do Rafael? Posso cruzar isso. E eu tenho informações também sobre a classificação do desenho, sobre a titularidade do desenho, então eu consigo também ter informação de player, modelo de utilidade, mesmo assim de patente. Se eu for para a marca, eu tenho natureza, eu tenho titular, eu tenho identificações de classe Nice, classe de Viena, que me permitem saber. Por exemplo, quais são as especificidades de desenho que são registrados hoje pela SADIA no INPI. Eu consigo saber. Então, o avanço da tecnologia também permitiu que a gente avançasse nessas análises. Eu vou além. Eu consigo ter uma inteligência que, quando eu for fazer busca de anterioridade, ou então quando estiver começando um projeto de pesquisa e desenvolvimento, estou começando, não quero reinventar a roda. Se eu fizer um resumo do que eu quero proteger e fazer uma busca dentro de um cenário tecnológico, eu consigo comparar o coração de uma patente, que são as reivindicações, com o texto que eu estou querendo desenvolver para saber se tem similaridade ou não. Ou seja, eu consigo caracterizar por meio da tecnologia se eu tenho atividade inventiva ou não. Então, eu consigo chegar nesse ponto de estratégia das empresas. Esse tipo de informação de patentes está distribuído em uma série de documentos internacionais, né, nas revistas oficiais de cada país, etc. Então, essa mineração, como você comentou mais cedo, ela pode ser uma atividade complexa, né, minimamente manual, demorada, etc. Como é que uma empresa, um pesquisador, um inventor,
pode ter, digamos, mais celeridade, mais assertividade, mais até efetividade nesse tipo de avaliação, nesse tipo de inteligência à luz da área de propriedade intelectual? O primeiro passo é ter uma boa gestão de portfólio. Não tem como escapar. Se eu quero ter uma inteligência de análise, eu preciso ter uma boa gestão de portfólio. Porque é entendendo as tecnologias que eu desenvolvo, eu vou traçar estratégia para verificar concorrentes, verificar outras tecnologias. Então, o primeiro passo, gerenciar bem o portfólio, que já não é uma tarefa fácil. Geralmente é preciso um software, é preciso algo que permita com que eu possa saber qual que é o percentual do meu portfólio, quais são as principais tecnologias, que campos tecnológicos elas estão concentradas, quem são os principais inventores da minha empresa. Tem empresa que não sabe quem é o principal inventor. Empresa que às vezes nem sabe quem são os inventores. Então o primeiro passo é se entender. O assunto ele não é muito abordado aqui no Brasil, esse assunto de dados, de patentes como ponto de vista estratégico. Ele é, à primeira vista, complexo, então já dei o primeiro passo. O segundo passo é o seguinte: eu vou precisar da ajuda de alguém. Porque eu estou falando de gestão estratégica. Eu preciso de alguém ou para me ensinar a fazer, ou para me ajudar a fazer, ou fazer por mim. Então toda essa análise requer uma expertise, e não é só uma expertise em propriedade intelectual, existe uma expertise de análise de dados ali. Eu tenho que saber da propriedade intelectual para fazer o recorte tecnológico, tenho que saber de análise de dados para tratar aquilo e trazer informação. E aí eu dou mais um passo. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Então olha como a coisa é complexa. O primeiro passo começa no portfólio. Para eu extrair o máximo de informação, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Eu posso chegar simplesmente à conclusão que, eu olhando do ponto de vista jurídico, eu vou ter uma conclusão. Eu olhando do ponto de vista de gestão estratégica, eu vou ter outra conclusão. Eu olhando do ponto de vista econômico, eu tenho outra conclusão. Eu posso chegar simplesmente à conclusão seguinte: olha, essa tecnologia aqui, ela avançou muito e ela está muito concentrada em um determinado país, porque determinado país, 15 anos, 10 anos atrás, teve uma política econômica de fomento para esse tipo de tecnologia. Então eu tenho um olhar mais macroeconômico. Agora, eu posso ter também um olhar do especialista. Então eu vou trazer algo químico e a pessoa vai falar: olha, é porque a partir desse ano teve uma nova rediscussão num determinado método ou um desenvolvimento de um novo material que fez com que esse tipo de tecnologia caísse. Cada olhar eu tenho uma análise diferente. Então, é um trabalho complexo, mas se a empresa primeiro entender o seu portfólio e ou buscar ajuda, ou buscar conhecimento nessa área, é possível ser feito. Então, tem várias fazendas. O que falta é disseminar essa cultura de olhar para a propriedade intelectual como uma fonte estratégica. Como é que o ILUP se enquadra nesse contexto? Tanto na perspectiva desse ensinamento, desse aculturamento sobre a importância da BI, quanto na perspectiva mais técnica, operacional mesmo, ou seja, ferramentas ou soluções que o ILUP consegue oferecer para ajudar nesse modelo de gestão. O ILUP pode auxiliar nesse primeiro passo, que é a gestão do portfólio, é um forte nosso dentro do próprio software. Então, quem utiliza o software do ILUP, ele consegue ter a visualização do portfólio, da característica tecnológica daquele portfólio, de onde ele está concentrado. Então já é a primeira base de insumo, né? A gente já consegue atender ali. E dentro das consultorias, a parte de gestão estratégica, não só de valoração, que valoração também leva em consideração isso, mas nós conseguimos ofertar ali uma visão de desenvolvimento conjunto com o cliente. Em que sentido, né? Em que sentido esse desenvolvimento? Do cliente trazer a base especialista, ou seja, olha, essa tecnologia, a gente quer entender um concorrente, ou quer entender como é que está essa tecnologia no mercado, ou
me ajuda a entender esse cenário tecnológico, ou como que eu olho para dados de patente com um olhar estratégico. A gente consegue fazer esse co-desenvolvimento, né? Esse auxílio. Perfeito. Bem, quem quiser saber mais do iLoop, pode entrar nas redes sociais ou no site, né, www.iloop.com.br, ou, né, buscar um contato com vocês, especialistas da área. A equipe está disponível para isso, né, sempre. Sempre. E última dica que você tem aí para as empresas que estão interessadas em desenvolver, em crescer tecnologicamente nessa relação com patente, seria o quê? Bom, a minha maior dica é se conheçam, né? Gerenciem o portfólio, pelo amor de Deus, né? Gerencie o seu portfólio, não deixa de olhar para a capacidade tecnológica que tem, para que os dados falam com você, né? Use a inteligência ao seu favor, né? E, se possível, usem o iLoop para auxiliar nessa inteligência. Bem, Rafa, obrigadíssimo pela participação aqui no Papo com Propriedade e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, sempre disponível. Um grande abraço.